Boa tarde, pessoal. Eu sou o Valdemar Carvalho Júnior. Hoje daremos continuidade ao nosso evento do Microsoft Endpoint Manager, um evento onde temos totalmente em português. E no dia de hoje falaremos de proteção de aplicações, proteção de aplicativos e acesso condicional. Quem são as pessoas, os sponsors, oradores que estarão hoje? Então temos a Carolina de Sá, Carlos Brito e a Tana Lima. Os três são Program Manager do time de engenharia. E eu, Valdemar Carvalho Júnior, que sou técnico especialista no time de pré-venda da Microsoft. Qual que é a nossa agenda de hoje? Então, hoje falaremos de proteção de aplicativos de acesso condicional, onde faremos um overview do MAM e o framework. Então, no nosso último evento, na nossa última apresentação, nós falamos da criação de aplicativos, de proteção dos aplicativos com MAM, falamos também de MDM, e hoje teremos um overview novamente do MAM e framework. Também falaremos do MAM e acesso condicional, um acesso condicional baseado nos dispositivos, e também um troubleshooting de alguns cenários do MAM. Então, em quais momentos, pensando no negócio, como utilizaremos, que forma utilizaremos e as boas práticas. E por final, um Q&A, onde gostaríamos que todos participassem, trouxessem suas perguntas em si, para que nós podemos auxiliá-los durante esse evento de hoje. O que é o Microsoft Endpoint Manager? Então, o Microsoft Endpoint Manager é uma solução que nós temos da Microsoft, onde abaixo dela temos algumas soluções, temos pelo menos 3 soluções. Nós temos o Microsoft Intune, que é uma solução onde totalmente funciona na nuvem, na nossa nuvem da Microsoft, com a infraestrutura do Intune em si, Microsoft Intune, onde não temos a necessidade de ter uma infraestrutura on-premise totalmente na nuvem. Então, qual que é o objetivo dela? Fazer todo o gerenciamento em si de dispositivos para MDM e MAM. Então, suportando o Windows 10, Windows 11, devices iOS, Android e macOS. Temos também o Configuration Manager, também muito bem conhecido, provavelmente todos já devem ter ouvido falar do SCCM, que vinha da suíte do System Center, Configuration Manager, e algumas outras ferramentas em si, que é a parte de Desktop Analytics, onde nós conseguimos ter uma visibilidade em si das aplicações que nós temos em nossos dispositivos em si, com a possibilidade que possamos fazer atualização desses sistemas operacionais. E também falamos de Windows Autopilot, onde na primeira e na segunda sessão tivemos mais informações, tivemos um grande apanhado sobre o Windows Autopilot. Tá? E, novamente, pessoal, se tiverem dúvidas, qualquer questionamento, fiquem à vontade de utilizar o nosso Q&A e também façam perguntas no chat. Iniciando a nossa apresentação, então, falando um pouquinho de overview do MAM e o seu framework. Então, eu, Valdemar Carvalho Júnior, falarei um pouquinho dessa parte do overview do MAM. Então, pensando no dia a dia, no nosso negócio, na nossa companhia, o que nós temos? Por que a gente utiliza o MDM e o MAM? Então, o MDM é de Mobile Device Manager, é um gerenciamento de dispositivos móveis, e o MAM é o gerenciamento de aplicativos móveis, Mobile Application Manager. Então, que difere um do outro? Então, o MDM, basicamente, nós fazemos o gerenciamento de dispositivos corporativos em si. Então, pensamos em dispositivos iOS, Windows 10, 11, Android, macOS, por exemplo, que são aqueles dispositivos corporativos onde a gente consegue entregar políticas em si, então configurações, conseguimos entregar. Temos conformidades em si desses dispositivos. Para que as conformidades? Para saber se ele tem todas as configurações necessárias e assim possamos criar regras, por exemplo, de acesso condicional, onde falaremos um pouquinho mais à frente, para garantir se a pessoa terá o acesso aos recursos da companhia ou não. Então, eu posso dizer assim, você vai utilizar seu Teams ou seu Outlook ou alguma aplicação ou não, por exemplo. E o que é interessante, a gente também consegue remover os dados corporativos. Então, tive o device furtado ou algo parecido, eu consigo mandar fazer a remoção. E o que é o gerenciamento de aplicativos móveis?
O que seria o MAM, então? Então, o MAM a gente consegue utilizar ele integrado com o MDM, da mesma funcionalidade sim, ou se não, utilizar para os famosos que nós ouvimos falar bastante do BIOD. Então, o funcionário em si utiliza o dispositivo pessoal dele para acessar os e-mails corporativos ou acessar as informações corporativas. E o que é interessante? A empresa em si não gerencia o dispositivo, não tem informações do dispositivo. Em si, somente a informação daquele aplicativo, os dados que estão naquele aplicativo. Então, pensando em segurança, esses dados em si, a gente tem segurança nesses dados para que ele não saia do dispositivo, aquela informação não saia do meu dispositivo. E aí, falando um pouquinho das políticas de proteção de aplicativo, então, essas políticas que possamos criar, a gente tem como objetivo principal gerenciar a informação. Então, eu tenho uma informação, aquele aplicativo, aquele dado sensível, aquele dado altamente confidencial, por exemplo, que ele não pode sair do meu dispositivo. E aí, o que é interessante? Que tipo de aplicativos eu consigo ter essa proteção? Então, os aplicativos do Microsoft 365, então, Teams, Outlook, Word, Excel, PowerPoint, OneDrive, por exemplo. Também temos aplicativos de terceiros que, por padrão em si, por padrão não, as empresas em si publicaram dentro do próprio Intune para que possam ter essas políticas. Um exemplo, Adobe. Então, Adobe pode receber essas políticas em si. E também, nós vamos falar um pouquinho mais à frente, aplicativos das próprias empresas, aplicativos line of business criados dentro de casa em si. Então, aqueles aplicativos que eu tenho, que eu fiz dentro da empresa, então eu consigo integrar ele, publicar ele dentro do Intune, para que eu tenha essa mais segurança. E, além disso, o que vai me trazer de objetivo? O que vai me trazer de segurança? Então, eu posso adicionar alguns itens nesses aplicativos. Quais, por exemplo? Então, eu posso aplicar requisitos de acesso. Então, para você poder acessar o Teams, por exemplo, eu tenho que adicionar um PIN. Então, um PIN de 6 dígitos. Ou eu tenho que colocar credenciais corporativas, por exemplo, garantir segurança, garantir multi-factor authentication, por exemplo. E se por um acaso aquele dispositivo tem jailbreak ou ele é um root, por exemplo, eu consigo bloquear que ele não tenha acesso. Então, não um dispositivo que seja confiável, por exemplo. E aí, para que a gente possa evitar o vazamento dos dados em si, que a gente possa entender que é um Data Loss Prevention, que é o quê? Eu tenho meu dispositivo, então eu tenho meu Teams, eu tenho meu Outlook, por exemplo, e dentro daquele e-mail, dentro daquela informação, dentro daquele arquivo, eu tenho informação confidencial, como valores, por exemplo, projetos, alguma negociação, e eu quero copiar aquele dado, por exemplo, e salvar em alguma aplicação de terceiro, ou em algum bloco de notas para depois compartilhar. Então, nós conseguimos que proteja esse dado para que esse dado não saia. Então, ele não vai sair do meu dispositivo. Então, eu tenho segurança. Por mais que eu utilize um dispositivo pessoal, eu garanto que tenho segurança. Então, eu posso restringir captura de tela, fazer print screen, por exemplo, compartilhar, prevenir backup, desabilitar impressão. Então, algumas das possibilidades, a gente vai ver um pouquinho mais para frente. E aí, o que é mais interessante também é a criptografia dos dados. Esses dados são criptografados. E, por último, o que eu tenho é que, se por um acaso esse usuário saiu da companhia, por exemplo, pediu demissão, ou ao contrário, foi roubado o dispositivo pessoal, a gente consegue mandar fazer uma limpeza dos dados do dispositivo. Então, assim que o dispositivo tiver comunicação, a gente consegue mandar uma limpeza e, a partir disso, esse dispositivo apaga todos os dados. E o que é interessante, eu vou apagar o dispositivo inteiro? Não. Somente os dados corporativos. O restante, que é do usuário, que é pessoal, continua sendo pessoal e continua as informações dele lá. Somente os dados corporativos. Tá? Falando um pouquinho de framework, a Microsoft tem, no site que nós disponibilizamos aqui em cima, aka.ms/appdpf, então nós temos um framework com algumas possibilidades em si, que, em vez de você criar manualmente, pensando em que regras, então, você consegue ter uma base como base de segurança, então você tem alguns níveis de proteção. Então você pode ter um nível 1, nível 2 e nível 3. O que difere isso? Então, imagina que você precisa aplicar esses níveis de proteção
para esses dispositivos, por onde eu vou começar? Porque como a gente está iniciando, por onde que a gente inicia? Estou iniciando agora, eu preciso saber o que eu vou aplicar, para ver quem eu vou aplicar. Então, nível 1, a gente vai começar com aquele primeira quantidade de pessoas, de usuários de TI. Então, a gente cria essas regras. Eu vou explicar, vou mostrar até para vocês como a gente pode criar isso via PowerShell e também como criar manualmente, mas por PowerShell acaba sendo bem interessante em si. E aí eu tenho somente algumas visibilidades em si, só garantindo que o usuário tenha um PIN, garantindo que os dados sejam criptografados, e o restante continua funcional. E aí, conforme eu vou avisando a companhia, explicando sobre as possibilidades, eu vou aplicando os próximos níveis. Então, se eu tenho um nível em si que sejam dados em si, que tenham informações confidenciais em si, informações que não podem sair, dados sensíveis, eu já crio outra regra, por exemplo, como nível 2. E se por um acaso eu tenho, e garantindo que sempre, por exemplo, eu tenho um nível 2, ele sempre vai vir com as informações do nível 1, somente aumentando as restrições. E por nível 3 é um nível muito mais restrito, que ele acaba bloqueando muito mais acessos, muito mais informações, que são aqueles dados altamente confidenciais, em si, de proteções em si, dados de forma alguma podem sair da companhia, daquele dispositivo, que você pode criar em si esses níveis de proteções, tá? E como é que a gente consegue fazer isso? Eu vou ter agora, mostrar para vocês, eu vou fazer uma demonstração, como é que a gente consegue em si criar. Então, eu estou aqui com o meu dispositivo, eu tenho aqui, acessando isso aqui é o portal do Intune, então o portal é endpoint.microsoft.com, e dentro do meu portal eu tenho aqui a parte de aplicativos. Então, quando eu venho dentro da parte de aplicativos, eu tenho políticas de proteção do aplicativo. Nessas políticas em si, eu tenho aqui as minhas políticas já pré-criadas, já que eu criei manualmente, então eu posso clicar em criar política e definir qual que eu quero. Mas nesse caso, no slide anterior, eu até mostrei que tem alguns links onde a gente consegue utilizar em si PowerShell. Então, fazendo a utilização de PowerShell... Opa, desculpa. Então, fazendo a utilização de PowerShell, eu tenho aqui alguns sites, onde o site eu tenho um link chamado Import from JSON, que eu acabo utilizando em si para importar essas configurações. Me desculpa, pessoal. A partir do momento que eu tenho essas configurações criadas, em si eu tenho esse PowerShell, então eu tenho todo um PowerShell aqui criado. Eu já copiei ele anteriormente para dentro em si da minha máquina em si, então eu tenho esse PowerShell criado. E a partir do momento que eu tenho esse PowerShell criado em si, eu tenho meus arquivos JSON. Então, no JSON, nesse outro site em si, dentro do GitHub, eu tenho minhas políticas de proteções. Então, essas políticas em si, eu posso fazer download para minha máquina, então eu posso vir aqui um code, download zip, então eu consigo baixar todas essas informações, então eu baixei anteriormente ela, então eu tenho essas informações todas baixadas aqui. Então, nesse caso, eu vou usar, por exemplo, uma política de level, por exemplo, 2, que é esse JSON, eu vou até copiar anteriormente ela aqui, para poder criar ela dentro do meu portal do Intune. Então, do portal do Intune eu não tenho essa política criada, eu vou fazer a criação dela agora. Nesse PowerShell em si, eu vou executar ele. Então, eu executo o PowerShell, ele pede para entrar com uma conta que tem as devidas permissões em si. Eu tenho as devidas permissões em si dentro do meu tenant. Então, vou usar uma conta que eu tenho as permissões. Só um segundo. Adicionando aqui meu e-mail. Então, eu tenho as devidas permissões, vou me autenticar. Fazer a autenticação. Então, nesse caso, eu faço minha autenticação e ele pede para adicionar qual que é meu arquivo JSON. Então, aqui ele dá até um exemplo. Então, eu vou copiar meu arquivo aqui. Já anteriormente eu já tinha copiado, vou dar um Enter. Então, ele faz a importação. E é o que é interessante, se eu abrir esse arquivo JSON, eu consigo ajustar ele. Então, eu posso vir ele aqui, antes de importar, né? Desculpa até avisar. Depois eu consigo fazer os ajustes. Então, aqui eu tenho umas informações em si do meu arquivo JSON, onde eu consigo fazer ajustes caso necessário.
Então, nesse caso, eu não fiz nenhum ajuste, estou trazendo os padrões. E aí, voltando dentro do meu portal do Intune, eu vou dar um atualizar. Ele vai ter criado aqui, então, minha política já de Android Enterprise Enhanced Data Protection versão 1.9. Então, a partir disso, eu consigo publicar em si publicar essa política para que os dispositivos dos usuários possam receber. Então, a partir do momento que eu tenho ela aqui, então eu posso clicar em selecionar essa política em propriedades. Em seguida, eu posso vir um pouco mais abaixo, eu consigo visualizar o que tem configurado. Então, as informações, a quantidade de PIN, itens que eu não posso ter jailbreak, por exemplo, posso validar essas informações, que não pode ser rootável, então bloqueio o acesso. E eu posso fazer uma atribuição a ela a um grupo. Então, eu já tenho uma política já pré-criada anteriormente. Então, eu tenho algumas políticas já pré-criadas que já são distribuídas, já estão implementadas, por exemplo. Então, como é que eu posso validar? Como é que o usuário em si teria visibilidade a isso? Qual seria a visibilidade do usuário? Então, a partir disso, nós fizemos a criação desse aplicativo e qual a experiência do usuário. Então, eu criei um vídeo aqui onde a gente consegue visualizar. Então, nesse caso, em si, eu tenho um dispositivo Android, poderia ser um iOS, onde o usuário vai abrir o Microsoft Teams, entrar com o e-mail dele, por exemplo, então, a Marina, então, o usuário de teste que eu tenho, então, valida o usuário dela, vai entrar com a senha dela, então, acaba visualizando essa senha, mas isso já foi alterada, já a senha em si. Posso entrar e eu vou ter um duplo fator de autenticação. No momento que eu tenho o duplo fator de autenticação para poder acessar esse aplicativo do Teams, por exemplo, logo em seguida ele vai fazer a criptografia dos dados. Então, ele já começa a receber já as políticas do MAM a partir disso. Então, está fazendo a conexão. Então, criptografa, faz a criptografia dos dados em si. E aqui ele já recebe que as informações dadas da sua informação precisam ser adicionadas. Então, precisa adicionar um PIN. Então, aqui eu estou fazendo uma demonstração onde eu coloco um PIN 1, 2, 3, 1, 1, ele fala que não. Você tem que ter um mínimo num PIN de 6 dígitos. Então, eu defino um PIN, defini até um PIN com a data de hoje, por exemplo, 17, 11, 21, um OK. Então, eu tenho meus dados já, meu aplicativo seguro. E como eu consigo garantir que está seguro essas informações? Quando eu venho numa mensagem, por exemplo, e tento copiar essa mensagem. Então, eu peguei um texto, copiei esse texto, e abro um aplicativo que não é gerenciado, por exemplo, um bloco de notas do Samsung, e tento copiar e colar aqui, ele fala assim, os dados da organização não podem ser colados. Então, aqui eu garanto segurança que meus dados não sairão de dentro do dispositivo. Então, se eu tenho meus dados dentro do time, a informação, aquela mensagem, que seja em si totalmente confidencial, eu garanto que esse dado não vai sair. E aí, pensando em si, em arquivo, que eu não posso salvar, tirar esse arquivo, esse anexo, por exemplo. Opa, acho que eu passei. Então, esse aqui é um exemplo do anexo. Eu vou abrir o Office em si, e eu tenho alguns arquivos aqui. Então, eu vou abrir um desses arquivos. Então, abrindo esse arquivo do Excel, eu tenho uma informação com uma aba com informações confidenciais. Então, tendo essas informações confidenciais em si, então aqui eu tenho credit card number, por exemplo, nome de voo, isso daqui são dados fictícios, e tento salvar no meu dispositivo. Então, salvo dentro do dispositivo em si. Então, eu não consigo salvar. Eu só vou conseguir salvar que esse dado seja salvo, por exemplo, dentro do meu OneDrive ou dentro do meu SharePoint. Então, mesmo que eu configurasse um OneDrive pessoal, eu não conseguiria salvar essas informações lá dentro. Esses dados ficariam, não deixaria que eu salvasse dentro desse OneDrive pessoal. Então, aqui eu consigo salvar, por exemplo, dentro do meu OneDrive corporativo, e eu tenho segurança que meu dado não vai sair de dentro da companhia, não vai sair de dentro das aplicações da companhia. Tá? O que a gente consegue também a integração com outros aplicativos? Então, a gente tem o App Wrapping Tool. Então, na apresentação anterior, nós falamos um pouquinho de como compactar arquivos exe em si, que você tem arquivos da companhia para poder fazer o deploy.
e podemos utilizar o Intune App SDK ou Cordova Plugin ou Xamarin para poder fazer a integração desses aplicativos para dentro do Intune. Então, eu consigo criar essas políticas de proteção de aplicativos em si, para que esses dados não saiam da companhia, e utilizando esses aplicativos corporativos. Obrigado, pessoal. Nossa próxima oradora será a Tânia. Tânia? Obrigada, Valdemar. E olá a todos, o meu nome é Tânia Lima e hoje eu irei falar um pouco sobre o Mobile Application Management, ou MEM, e o acesso condicional, e como os dois podem trabalhar em conjunto para os ajudar a manter os usuários produtivos e seguros nos seus dispositivos móveis e, ao mesmo tempo, os administradores de TI manterem algum controle sobre os recursos corporativos. Nesta inação anterior, nós focamos já bastante no tema do MEM e da proteção de aplicativos. Então, vamos focar agora um pouco mais na questão do acesso condicional. O acesso condicional é uma funcionalidade do Azure AD que permite definir uma série de critérios ou condições com base no usuário, na plataforma, no estado de conformidade, no tipo de autenticação, enfim, e várias outras condições. E com base nelas, permitir ou negar o acesso aos recursos corporativos. Então, este é o conceito. Eu queria ainda salientar que o acesso condicional ele pode ser usado em conjunto com o MEM, que é baseado no aplicativo e que eu irei demonstrar de seguida, e ele pode também ser usado em conjunto com o MDM, baseado no estado de conformidade do dispositivo, que o Carlos irá falar mais tarde. Então vamos dar aqui uma olhada no acesso condicional e como ele ajuda a proteger os dados na nuvem. Como eu falei antes, o acesso condicional ele permite definir em que condições os usuários terão acesso a certos serviços na nuvem. A abordagem aqui é baseada em políticas que basicamente usam um sistema se então para permitir ou bloquear acesso. Então, se o acesso condicional, o acesso condicional ele pega numa série de condições e verifica se elas são cumpridas. Se sim, o acesso é permitido. Se não, o acesso é bloqueado. Essas políticas elas são atribuídas a usuários e serviços cloud, é aquela secção que vemos ali chamada atribuições. Depois temos também de definir as condições, isso inclui coisas como que plataforma está a ser utilizada, qual o endereço de IP, que tipo de cliente é usado, que tipo de autenticação é usada por esse cliente, estão a usar um browser e várias outras. Definidas essas condições, nós temos de determinar qual é a ação a ser tomada caso essas condições se verifiquem, ou permitimos ou negamos o acesso. E caso a ação seja permitir, nós podemos ainda definir controlos adicionais e mais granulares. Por exemplo, permitir, mas exigir autenticação multifator. Ou permitir, mas exigir que o dispositivo esteja em conformidade. E hoje eu irei focar bastante naqueles dois controlos ali destacados, como iremos ver de seguida. Olhando em mais detalhe esses controlos mais granulares para permitir acesso, existem vários desses controlos adicionais, eu irei focar naqueles dois ali destacados, exigir o aplicativo cliente aprovado e exigir a política de proteção de aplicativo. Ao selecionar exigir o aplicativo cliente aprovado, o administrador determina que o acesso apenas pode ser concedido se o aplicativo cliente utilizado fizer parte de uma lista pré-definida de aplicativos que pode ser consultada naquele link e que iremos ver também no próximo slide. Ao selecionar e exigir a política de proteção de aplicativo, fica determinado que o acesso é concedido apenas se o aplicativo cliente suportar e tiver uma política de proteção de aplicativo aplicada. Importa também mencionar que, neste momento, nem todos os aplicativos Microsoft suportam este controlo ainda. Iremos ver a seguir alguns exemplos de aplicativos que já suportam. Eu queria chamar também a atenção para o seguinte, naquela última opção da imagem do lado direito, eu escolhi exigir todos os controlos selecionados. Então, neste caso, o acesso apenas é permitido se ambas as exigências forem cumpridas. Se eu tivesse selecionado a outra opção, que diz exigir um dos controlos selecionados, bastaria que apenas uma das exigências fosse cumprida. E temos este fluxograma que ajuda a explicar qual é o comportamento esperado para uma política de acesso condicional com estas condições.
Primeiro será validado se o aplicativo cliente suporta políticas de proteção de aplicativo. Se suportar, o próximo passo é validar se essa mesma política de proteção de aplicativo está aplicada. Se sim, será permitido aceder. Se a política não estiver aplicada, não será permitido aceder. O mesmo para o caso do aplicativo não suportar a política de proteção e nem fizer parte da lista de aplicativos aprovados, nesse caso será bloqueado também. E, finalmente, se o aplicativo cliente não suportar políticas de proteção, mas fizer parte da lista de clientes aprovados, nesse caso o acesso é concedido. E antes de vermos tudo isto em ação com a demo, eu queria apenas mencionar aqui alguns dos aplicativos cliente que hoje já suportam ambas as condições: exigir aplicativo aprovado e exigir política de proteção de aplicativo. Temos o OneDrive, Outlook, Teams, Word, Excel, PowerPoint, SharePoint e vários outros, com mais sendo adicionados frequentemente. Poderão consultar a documentação oficial do acesso condicional, que terá também um link no final desta apresentação, para irem vendo aquilo que vai sendo adicionado. E passando então agora para a nossa demo, nós iremos ver como criar uma política de acesso condicional exigindo um aplicativo cliente aprovado. O cenário aqui é o seguinte: nós vamos permitir o acesso ao e-mail corporativo apenas com o Outlook. Todos os outros aplicativos cliente não serão permitidos. Então, aqui estamos na consola do Endpoint Manager e nós vamos começar por criar uma nova política de acesso condicional. Vamos aqui colocar um nome e vamos também selecionar o grupo de usuários aos quais queremos aplicar esta política. Vamos também selecionar o aplicativo na nuvem, neste caso o Exchange Online, porque estamos a tratar e-mail corporativo. E quando o fazemos, quando selecionamos o Exchange, temos aqui uma nota, uma recomendação da Microsoft dizendo que devemos usar o Office 365 em vez do Exchange Online. Então eu vou tirar partido dessa recomendação e vou escolher o Office 365. Condições: temos aqui o risco de entrada e risco do usuário para determinar probabilidades de risco, não irei configurar. Temos aqui a plataforma do dispositivo, irei configurar para Android e iOS. Os locais, redes IPv4, países, regiões, não irei configurar também. Aplicativos cliente eu irei configurar para browsers de autenticação moderna e para todas as opções de autenticação básica ou legada. Portanto, concluindo aqui, temos ainda ali o estado do dispositivo, será deprecado em breve, portanto não vou configurar. Aqui os filtros com base em certas características do dispositivo também não irei configurar. E aqui a minha ação será bloquear acesso. Nestas condições, eu quero bloquear acesso. Temos aqui a sessão, que são alguns controles adicionais também dentro do aplicativo, não irei configurar. Vamos ativar esta política e vamos criar. O próximo passo é criar uma outra política de acesso condicional. Novamente vamos aqui definir um nome e vamos escolher o mesmo grupo de usuários que escolhemos anteriormente. Vamos escolher aqui o nosso aplicativo. Novamente iremos escolher o Office 365. As nossas condições serão as mesmas, portanto, vamos aqui configurar dispositivos móveis Android e iOS. E vamos aqui nos nossos aplicativos cliente, desta vez configurar ou habilitar todas as opções para autenticação moderna e para autenticação básica ou legada. Desta vez o nosso controle será permitir. Temos aqui exigir autenticação multifator, não vou selecionar, exigir dispositivo em conformidade, o Carlos irá mostrar, exigir registro no Azure AD híbrido, não vou configurar, vou sim configurar cliente aprovado. Política de proteção de aplicativo iremos ver de seguida e não vou configurar, exigir mudança de senha. Vou ativar esta segunda política e vou criar. Então, sumarizando o que nós temos até agora. Nós criamos duas políticas de acesso condicional.
A primeira serve para bloquear o acesso a todos os serviços Office 365 a qualquer usuário daquele grupo que utilize um Android ou iOS e que o tente fazer através de um browser ou aplicativo cliente baseado em autenticação básica ou legada. Ou seja, apenas se o acesso for feito por meio de um aplicativo cliente baseado em autenticação moderna, é que este bloqueio não se aplicaria. Contudo, o Outlook não é o único cliente de e-mail baseado em autenticação moderna, mas ele é o único que nós queremos permitir. Daí que tivemos de criar uma segunda política para explicitamente permitir o acesso com base na lista de aplicativos aprovados da qual o Outlook faz parte. Nós acabamos de ver a experiência do administrador e iremos ver agora a experiência do lado do usuário. Portanto, aqui eu tenho um iPad pessoal, o usuário vai tentar aceder ao seu e-mail corporativo através do aplicativo nativo da Apple, cliente de e-mail nativo, vai tentar autenticar e, quando a sua conta é validada, o usuário vai receber uma mensagem dizendo que este aplicativo não é aprovado pelo seu departamento de TI. Se o usuário tentar também pelo browser, prevemos essa experiência, mais uma vez tentará autenticar e irá receber uma mensagem dizendo também que não é possível aceder através deste cliente, né? Neste caso do browser. Neste caso, o departamento de TI disponibilizou através da versão web do portal da empresa um pequeno catálogo de aplicativos, entre eles o Outlook. Portanto, o usuário pode tirar partido desse portal e aqui ele seleciona o Outlook e é redirecionado para a Store para fazer a instalação do Outlook. Este aplicativo, este Outlook é o Outlook público que está na Store. Isto foi só uma forma de guiar o usuário e de ajudar um pouco para ele obter os aplicativos necessários para aceder aos recursos corporativos. O Outlook está instalado, o usuário novamente vai tentar aqui com a sua credencial, a sua conta corporativa, vai tentar aceder ao e-mail através do Outlook e desta vez sim terá acesso e conseguirá ver os seus e-mails. A segunda parte da nossa demo é acrescentar ao que nós vimos antes a exigência da política de proteção de aplicativo. Portanto, nós já fizemos a exigência de cliente aprovado, que é o Outlook, e vamos agora configurar a exigência de proteção de aplicativo. Ou seja, não basta usar o Outlook, é preciso ainda que ele esteja protegido também. Então, novamente, estamos aqui na consola do Endpoint Manager. Vamos criar uma nova política de proteção de aplicativo. Neste caso, vamos aqui escolher iOS. Vamos definir um nome e uma descrição. Vamos definir também que queremos apenas para dispositivos não gerenciados, portanto, BYOD, dispositivos pessoais. Escolhemos aqui o Outlook, o nosso aplicativo, alvo. Aqui na proteção dos dados, vamos só colocar aqui algumas coisas mais básicas. Vamos ali bloquear o backup para o iCloud. Podemos aqui bloquear também, restringir um pouco as cópias, como é que permitimos que sejam salvas as cópias. Aqui algumas restrições também em termos de copy and paste, que podemos aqui configurar. Depois temos aqui a parte da criptografia. Por padrão, está a exigir criptografar os dados da organização e eu vou definir que não é necessário. E uma coisa mais que eu quero definir é o Microsoft Edge para qualquer link ou URL aberto a partir de um e-mail corporativo. Aqui temos o nosso PIN, o padrão de 4 dígitos, eu vou deixar assim. Inicialização condicional e marcas de escopo não é o foco aqui desta demo, portanto eu vou deixar os valores padrão. Seleciono o mesmo grupo de usuários e vou assim terminar de criar a minha política de proteção de aplicativo. Voltando agora ali à parte do acesso condicional, vamos aqui à nossa política que permite acesso explicitamente e vamos aqui aos nossos controlos de acesso e vamos acrescentar a exigência da política de proteção de aplicativo. Vamos salvar essa alteração e do lado do administrador são estas as alterações.
E uma vez mais iremos ver qual é a experiência do lado do usuário, depois das alterações que acabamos de fazer. Então, uma vez mais, o usuário está aqui no seu iPad pessoal. Quando ele abre o Outlook, desta vez será pedido um PIN de 4 dígitos, porque a nossa política estava definida assim. Abrindo aqui um e-mail de trabalho, vemos que tem aqui um link, um URL. Quando eu tento abrir, recebo uma mensagem dizendo que preciso do Microsoft Edge, que é o browser gerenciado, não é? Para abrir esse link, e o usuário é redirecionado para a Store para fazer a instalação. Neste caso eu não irei fazer, aqui para a nossa demo não irei fazer. Verificamos que existe também uma conta de e-mail pessoal configurada no Outlook, e quando tentamos abrir um link, um URL na conta pessoal, podemos ver que desta vez abre no Safari, não há a exigência de abrir no Microsoft Edge. Então, o que se pretende aqui demonstrar é que não existe um impacto para outras contas pessoais que o usuário possa ter configurado no Outlook. As políticas, elas apenas aplicam para a conta do usuário corporativa, e a conta pessoal, ela não é impactada. E assim eu termino a minha parte aqui da minha apresentação e irei passar ao Carlos para nos falar sobre o acesso condicional baseado no dispositivo. Obrigado, Tânia, e olá a todos. Gostaria de levar alguns minutos para falar sobre acesso condicional baseado em conformidade para dispositivos gerenciados pelo Microsoft Intune. Como a Tânia descreveu anteriormente, o acesso condicional é uma funcionalidade do Azure Active Directory. Eu vou focar no aspecto do acesso condicional que utiliza o estado de conformidade baseado nos requerimentos configurados no Microsoft Intune para determinar se o dispositivo pode ou não ter acesso aos seus recursos corporativos. Começando com as políticas de conformidade, é importante saber que política de conformidade por si só não tem impacto algum no acesso a recursos corporativos, a menos que seja utilizada em conjunto com uma política de acesso condicional. A política de conformidade somente determina se o dispositivo está em conformidade ou não, e a política de acesso condicional será responsável pelo enforçamento do acesso baseado na conformidade do dispositivo. Existem vários critérios que podem ser configurados, que vamos ver em detalhes na nossa demonstração, e que vai variar também dependendo da plataforma. E existem várias ações de conformidade também que podem ser configuradas, que também vai variar de acordo com a disponibilidade de cada plataforma. Também vamos ver isso aqui em um pouquinho mais de detalhe na nossa próxima demonstração. Então vamos ir direto à demonstração aqui para a gente ver isso mais praticamente, como criar essas políticas de conformidade no Microsoft Endpoint Manager. Só aqui eu estou no console do Microsoft Endpoint Manager, a gente vai selecionar dispositivos e vamos entrar na políticas de conformidade. A primeira coisa que eu queria validar aqui é que existem comportamentos por padrão da política de conformidade no seu locatário. Então, vamos revisar as configurações de políticas de conformidade. Por exemplo, a opção marque os dispositivos sem nenhuma política de conformidade atribuída como com conformidade ou sem conformidade. Então, se o dispositivo não tem uma política que foi atribuída para ele, você pode controlar que comportamento você quer esperar que ele tenha em termos de conformidade. Então, aqui, por exemplo, eu marquei como se tornar conforme. É importante que vocês revisem para que tenha a configuração adequada para o seu ambiente. Outra coisa, existe a configuração que é desabilitada por padrão sobre jailbreak avançada. Isso aqui é o conceito de que a avaliação de jailbreak acontece mais frequentemente baseado na movimentação do usuário para vários locais, baseados nas mudanças de location do dispositivo por si. E também pode ser controlado a validade do status de conformidade do dispositivo. Por padrão é 30 dias, é possível que você queira mais ou menos, então esse dado também pode ser ajustado para suas políticas. Agora vamos entrar nos detalhes das políticas de conformidade em detalhes. Primeiro a gente vai clicar criar
política, a gente vai escolher, como esse teste, a plataforma de iOS. Vou selecionar. Aqui são todas as regras que podem ser configuradas para determinar a conformidade do dispositivo. Por exemplo, e-mail. É possível requerer que exista um e-mail corporativo configurado no dispositivo ou não. Existem regras de integridade do dispositivo, por exemplo, validação de se o dispositivo está jailbroken ou não. E podemos bloqueá-los se estiverem jailbroken, por exemplo. Vou configurar essa configuração, por exemplo. E podemos também determinar o nível de ameaça que esse dispositivo pode estar para poder permitir acesso ao recurso corporativo, configurando esse dispositivo para ser conforme ou não conforme. Também tem propriedades dos dispositivos, como as versões mínimas e versões máximas do sistema operacional. Também podemos contar com o nível de risco em relação ao Microsoft Defender para ponto de extremidade, dependendo se está como baixa, média, alta, por exemplo, ou não configurado, se não existe essa integração no seu ambiente. E, por final, também segurança do sistema. Podemos validar, por exemplo, que o dispositivo tem uma senha habilitada, que vamos fazer isso nessa prova. E também até exigir certos aspectos de configuração dessa senha para poder permitir ou não permitir o acesso. E, por fim, também podemos validar se o dispositivo tem aplicativos restritos que estão instalados no dispositivo para que seja bloqueado o acesso e sejam considerados não conformes se existe algum aplicativo instalado no dispositivo. A gente vai avançar aqui, então, para validar as regras de não conformidade. Como a gente tinha comentado anteriormente, por padrão, marcaremos o dispositivo que não está conforme imediatamente como não conforme. Mas isso pode ser alterado também. Por exemplo, você pode deixar com que o dispositivo permaneça por alguns dias com acesso e marque depois de 5 dias, por exemplo, para dar a oportunidade do usuário consertar qualquer tipo de remediação que seja necessária para poder tornar o dispositivo com conformidade. E também existem outras regras aqui, por exemplo, pode enviar um e-mail para o usuário final, e você pode determinar quando que você vai enviar esse e-mail para o usuário, dependendo de quanto tempo faz já que o dispositivo está não conforme, desde de fazer isso imediatamente, até especificando o número certo de dias. Também pode ser enviado uma notificação de push para o usuário final, pode ser bloqueado remotamente, e, por final, a parte mais drástica que pode ser feita também é desativar o dispositivo por completo, que é uma opção realmente drástica que removeria o dispositivo do MDM. E importante lembrar que essas opções não são disponíveis para todas as plataformas, então realmente depende da disponibilidade de funcionalidade de cada plataforma para validar que ação que pode ser tomada por plataforma. Então a gente vai escolher só a informação por padrão nesse caso, não precisa de marcar escopo aqui, a gente vai agora atribuir. Então isso vai ser atribuído para um grupo específico de finanças que eu estou validando essa configuração inicialmente. Então, eu vou adicionar grupos aqui e vou escolher acesso, finanças, para eu poder validar que realmente está funcionando essas regras de validação de conformidade. Eu vou avançar aqui, vou validar que tudo que eu selecionei está certinho, que está, e vou criar a política de conformidade. Ou seja, agora já tenho a primeira parte do processo completa, que é a parte onde determina se o dispositivo está em conformidade ou não. Agora precisamos configurar a parte de acesso condicional para poder controlar o acesso do usuário ao recurso de nuvem necessário. Então vamos voltar lá então à apresentação e vamos dar continuidade então à parte de políticas de acesso condicional. Mais uma vez, é muito importante que isso seja validado anteriormente de fazer uma aplicação dessa política de forma mais abrangente, porque o impacto da política realmente pode ser muito grande na sua organização. Então, tenha certeza de que você está validando com um grupo pequeno de usuários primeiro, para ter certeza que funciona corretamente, e até mesmo
podemos utilizar algumas funcionalidades que existem na política de acesso condicional, que eu vou mostrar, onde você pode configurar a política de forma de somente relatório, para você entender realmente qual seria o impacto dessa política. Porque já teve várias ocasiões onde os clientes aplicaram políticas para um grupo muito abrangente de usuários, inclusive um número grande de serviços de nuvem, que acabou bloqueando até o acesso do administrador global ao console do acesso condicional para poder modificar a configuração para voltar às configurações normais. Então, é muito importante para tomar bastante cuidado e focar pessoas no grupo correto primeiro, com o serviço de nuvem correto, para ter o resultado desejado aqui. Então, é importante também que a conformidade pode ser validada no aplicativo Portal de Empresa, para você ter certeza ou não de que o usuário está com o dispositivo em conformidade ou não, que vamos ver isso também na demonstração, na experiência do usuário. E o acesso vai ser permitido ao recurso que foi configurado com uma política de acesso condicional, baseado na conformidade do dispositivo, baseado nas regras que foram criadas na políticas de conformidade que acabamos de ver. Então vamos lá, vamos ver como funciona isso em prática. Então vamos novamente aqui no portal do Endpoint Manager. A gente vai clicar, dessa vez, no segurança do ponto de extremidade. A gente vai clicar acesso condicional. E vamos criar uma nova política para complementar a política que criamos também para o iOS, né? Porque a gente criou a política de conformidade, agora a gente vai criar a política de acesso condicional para poder controlar o acesso ao recurso. Muito importante, já vou focar aqui. Embaixo você tem opções de somente relatório, para você entender qual seria o impacto de habilitar essa política. E uma vez confirmado, pode ser ativado ou até mesmo desativado se realmente não tem o objetivo desejado. Então, no meu caso, eu vou ativar essa política aqui, porque é somente uma política de demonstração, e eu vou focar extremamente num grupo de usuários pequenos e um serviço de nuvem também bem definido, para ter certeza que eu não vou ter problema no final. Então, vamos começar primeiro a definir qual audiência que eu vou estar atribuindo essa política. Quais são os usuários? Como a gente tinha atribuído a política de conformidade para o acesso condicional de finanças, a gente vai fazer a mesma coisa aqui. Então, a gente vai escolher selecionar usuários e grupos, a gente vai escolher usuários e grupos. Mais uma vez, vamos pegar acesso condicional finanças, vamos selecionar esse aqui. O próximo passo agora é, agora a gente já sabe quais são os usuários que a gente vai atribuir essa política para controlar o acesso a recursos corporativos. Quais são os aplicativos de nuvem que essa política vai ser aplicada? Então, mais uma vez, muito importante para ser específico, porque se você configura de uma forma abrangente, você pode acabar bloqueando acesso a recursos legítimos que o usuário deveria ter acesso. Então, nesse caso, a gente vai focar em acesso ao Office 365, assim como a Tânia também mostrou na demonstração e experiência do usuário. Então, o que a gente vai selecionar é selecionar aplicativos e a gente vai escolher o Office 365. E aqui você pode ver que o Office 365 vai incluir uma porção de tecnologias de nuvem. Então, tem o Flow, tem o Forms, tem o Teams, tem o Exchange Online, tem o SharePoint Online e o Office 365 com Yammer. Então, a gente vai selecionar ele aqui para focar somente nessas tecnologias de nuvem. O próximo passo é determinar quais são as condições. Aqui, se for aplicado para todas as plataformas, você pode escolher para configurar para qualquer dispositivo ou, mais uma vez, é importante ser bem específico para que você acabe não tendo impacto a outras plataformas que não foi ainda validado. Então, aqui no nosso caso, eu vou fazer para iOS, mas também poderia ser feito para Android, por exemplo, macOS, Windows, dependendo do seu requerimento. No meu caso, eu vou deixar como iOS, vou concluir. É importante lembrar também que existem outras opções de filtros adicionais. Você pode, por exemplo, dizer que somente específicas versões de iOS podem ser atribuídas para essa política. Então, tem algumas opções de filtrar ainda mais os tipos de usuários ou dispositivos, na realidade, que vão ter essa política aplicada. Por final, e o mais importante, é o controle de acesso. Então,
A Tânia falou sobre um pouco disso, mas ela focou em exigir aplicativo cliente aprovado e exigir a política de proteção de aplicativo. No meu caso, a gente vai focar no critério onde vamos avaliar se o dispositivo está em conformidade ou não. Então, a gente vai focar no exigir que o dispositivo seja marcado como em conformidade. Ou seja, baseado na política que a gente criou, o Intune vai fazer a avaliação do dispositivo baseado nos requisitos que foram configurados na política e determinar se o dispositivo está em conformidade ou não. E baseado nisso, a gente está configurado como permitir acesso somente se o dispositivo estiver marcado como em conformidade, que pode ser visto, como a gente disse antes, no portal da empresa. E aqui, como a Tânia também comentou, se você tem vários outros critérios que você está utilizando, você precisa tomar cuidado se você quer que todos os critérios sejam alcançados ou se somente exigir um dos controles selecionados. E no meu caso, como eu só tenho um, eu vou exigir todos, mas é importante lembrar se você tem várias outras funcionalidades, é importante validar se quer que todas ou somente um dos critérios seria suficiente para poder permitir acesso. Então, eu vou selecionar todos, que no meu caso eu só tenho um, e aqui já está pronto a política de acesso condicional, que vai ser complementar à minha política de conformidade que eu acabei de criar. Agora, o importante é como vai ser a experiência do usuário depois que nós criamos essas políticas de conformidade e política de acesso condicional. Então, vou voltar aqui. Okay, vamos ver a experiência, e vamos ver a experiência dessa vez num dispositivo de iOS, e o usuário vai estar acessando o Outlook, e vamos ver também no Android a experiência com um acesso de política condicional, o usuário acessando o Teams. Então, vamos começar com o usuário, que o dispositivo não está gerenciado ainda, ele vai tentar acessar o Outlook, que está sendo controlado pela política de acesso condicional, porque selecionamos o Office. Então, ele vai colocar seu usuário e sua senha aqui. E o que deveria ocorrer é que o usuário vai também receber uma notificação dizendo que você precisa fazer ações adicionais para poder ter o dispositivo gerenciado e obter acesso a esse recurso corporativo. Primeira coisa que vai fazer, precisa instalar o portal da empresa. Provemos um link para o usuário vai baixar o portal da empresa. Uma vez baixado o aplicativo, vai entrar com a mesma conta e senha que utilizou para acessar o Outlook, para iniciar o processo de registro desse dispositivo ao MDM, que nesse caso é o Intune. Então aqui, primeiro passo, vamos aceitar as notificações que são enviadas para o portal da empresa, e vamos ver as notas de privacidade relacionadas a gerenciar esse dispositivo. Vai baixar o perfil de gerenciamento, nesse caso, como é um iOS, e essa parte vai ter que ser feita separada pelo usuário através das configurações do dispositivo, e instruções vão ser passadas para o usuário durante o processo de registro do dispositivo aqui, para que ele possa prosseguir com esse passo que tem que ocorrer fora do portal da empresa. Aqui são as instruções. Então, o usuário vai lá agora nas configurações do dispositivo e vai selecionar o gerenciamento de VPN de dispositivo, Management Profile, vai instalar novamente aqui. Vai finalizar a instalação do perfil. E agora que o perfil está sendo instalado e terminado aqui, ele pode retornar ao fluxo de registro do portal da empresa, para continuar com o processo de registro do dispositivo, para que ele tenha acesso ao recurso corporativo. Aqui, vamos ter que selecionar uma categoria, se tem configurado no seu ambiente. Vamos prosseguir para o próximo passo, que é realmente a parte onde validamos a conformidade e as políticas que estão sendo enviadas para esse dispositivo. Uma vez completa aqui, o dispositivo, uma vez estando conforme, que nesse caso vai estar, podemos então voltar e tentar acessar o Outlook novamente como esse usuário, e vamos ver que o usuário vai ter acesso sem problema algum, dessa vez, ao e-mail, porque o dispositivo agora está em conformidade. Vamos ver a mesma coisa agora para o Android, mas dessa vez o processo vai ser para o Teams. Então, o usuário, mais uma vez, vai tentar acessar o Teams. O dispositivo não está sendo gerenciado ainda,
Então, ele vai receber uma notificação similar dizendo que precisa de ações adicionais para ter acesso a esse recurso. Aqui está. A gente vai continuar. Ele vai te prover um link para poder instalar o portal da empresa nesse dispositivo, para também iniciar o processo de registro desse dispositivo ao MDM, ou, nesse caso, o Intune. Então, mesma coisa, vamos conectar com as credenciais anterior, a senha e a conta anterior que utilizamos para acessar o Teams, para iniciar o processo de registro ao Intune. Mais uma vez, temos que validar a privacidade, que esse dispositivo vai ser registrado ao MDM, e vamos iniciar o processo de instalar o perfil de trabalho nesse dispositivo, para que ele possa ser gerenciado e a conformidade possa ser avaliada. Uma vez instalado, o próximo passo é realmente ativá-lo, né? Então, uma vez que o processo de instalação completou, o dispositivo vai precisar ter o perfil ativado. Então, esse é o próximo passo. A gente vai dar continuar aqui. Mais uma vez, vamos precisar selecionar a categoria, se você tem uma categoria definida no seu ambiente. Caso contrário, esse passo não é necessário. Okay? Selecionamos, então, a categoria nesse caso. E selecionamos concluído. Aqui que é importante validar que você pode ver o status de conformidade dentro do portal da empresa, que vamos ver rapidamente aqui, selecionando o dispositivo que foi registrado agora. Vamos ver aqui que o dispositivo está em conformidade, ou seja, está pronto para agora acessar o Teams novamente. E uma vez que acessamos o Teams novamente, o usuário agora deveria ter acesso ao Teams sem ter qualquer tipo de mensagem de bloqueio. Aqui está, usuário. Agora, sim, já podemos ver que já está no processo de abertura do Teams pela primeira vez. E o usuário já pode se tornar produtivo e acessar o Teams sem problema algum. Então, essa é a experiência, na verdade, do lado dos usuários, quando existe uma política de acesso condicional aplicada para o Office 365. Agora, eu vou passar para a Carolina, que vai continuar com vocês falando sobre troubleshooting. Obrigada, Carlos. Deixa-me só. Conseguem ver? Acho que sim. Uhum. Obrigada. Para finalizar a sessão de hoje, eu vou falar um pouquinho de troubleshooting e como podem utilizar troubleshooting para resolver alguns cenários de MAM que possam encontrar na vossa organização. Vocês, caso mais cedo ou mais tarde, irão dar-te contas com problemas com o produto. Alguns problemas podem estar associados a algumas má configurações que possam ter feito, e nesse caso é muito fácil resolver o problema, basta alterar algumas políticas que tenham criado. Contudo, vai haver também ocasiões em que não conseguem resolver o problema simplesmente por investigar e terão que possivelmente pedir ajuda à Microsoft e ao suporte da Microsoft para vos ajudar. Antes de saltar para os cenários de troubleshooting para MAM, queria falar sobre a importância de ter uma boa estrutura de troubleshooting. E esta estrutura que estão aqui a ver no nosso slide é uma estrutura que a Microsoft usa, que o suporte da Microsoft usa há muitos anos e com algum sucesso. E esta estrutura passa pela definição do nosso problema, pela compilação das evidências que possam estar relacionadas com o problema em questão, pela análise das nossas evidências e, finalmente, a resolução do problema. Mas comecemos pelo início e pela definição do nosso problema. É muito importante que compreendamos muito bem o problema que estamos a ter na organização e para tal podemos utilizar algumas perguntas para conseguir construir o nosso problema. E aqui tem algumas perguntas que podem utilizar no processo de troubleshooting, mas isto são só algumas perguntas de muitas que podem criar vocês.
Olhando para um pequeno exemplo em que nós estejamos a ter problemas com a instalação de uma aplicação num dispositivo, é importante que saibamos as condições que levaram à falha da instalação e fazer perguntas como quem está a experienciar este problema, quais as plataformas e dispositivos impactados, se este problema é pontual e só está a ocorrer agora, ou se antes vimos este problema no passado, ou até mesmo se fizemos algumas alterações no ambiente de Intune que poderão ter provocado este problema. Estas são todas perguntas importantes e que devem fazer sempre que estão a tentar perceber qual o problema, qual o problema e como resolver o problema em questão. A segunda parte passa por a compilação de evidências e muitas dessas evidências vêm como resposta às perguntas que fizemos na fase anterior, mas também pode ser o caso que as perguntas não sejam suficientes e precisemos de mais informação. Pode ser o caso que precisemos de logs do dispositivo ou mesmo logs das aplicações. Esta é a fase onde estamos a agregar toda essa informação para que na fase 3 finalmente possamos analisar os dados e identificar possíveis razões para o nosso problema em questão. Finalmente, na parte da resolução ou consertar o problema, depois de analisarmos os nossos dados, poderemos ter informação suficiente para propor uma resolução. E caso esta resolução não seja suficiente, caso esta sugestão não resolva o nosso problema em questão, teremos que voltar ao início do processo ou procurar uma nova solução para o problema ou tentar gastar todas as hipóteses que tínhamos criado inicialmente durante este processo todo. Mas olhando para cenários MAM, hoje vamos falar de um cenário bastante comum, que é a possibilidade de o utilizador abrir um caso de suporte internamente com a vossa organização, porque está estão-lhe a pedir para instalar o Authenticator App no dispositivo. O nosso utilizador é o Francisco Pereira e ele tem um iPad pessoal e está a tentar configurar a conta corporativa no Outlook nesse mesmo dispositivo. E sempre que o tenta fazer, é forçado a instalar o Authenticator App. O nosso utilizador, o Francisco, não está satisfeito com esta experiência, então decide abrir um caso de suporte internamente para tentar perceber o que é que se está a passar. O Francisco não conhece o Intune, contudo, para todos nós que conhecemos o Intune, sabemos que o Authenticator App é uma aplicação necessária para dispositivos Apple, caso tenhamos acesso condicional ou até MAM a sincronizar com o dispositivo. Portanto, neste caso, como nós, suporte desta organização, o que nós podemos fazer é averiguar se realmente há uma política de acesso condicional no dispositivo e, para tal, podemos aceder ao portal de Intune e, se formos à segurança do ponto de extremidade, no acesso condicional tem uma ferramenta chamada What If. E o What If vai-nos permitir saber qual o impacto da política condicional para os nossos utilizadores e dispositivos. Aqui procuramos pelo Francisco e vemos se há alguma política no dispositivo iOS. Quando clicamos em What If, nós conseguimos ver que realmente temos uma política no dispositivo e se formos ver a política em questão, conseguimos ver que está a impactar o Exchange Online, está a impactar dispositivos Android e iOS e o último requerimento é que tem que usar uma aplicação aprovada e também exigir uma política de proteção do aplicativo. Portanto, aqui temos a justificação do porquê é que o Francisco está sempre a ter aquela notificação que tem que instalar
a Microsoft Authenticator App. Neste caso, nós não vamos alterar nada na política de acesso condicional, porque realmente queremos que a política esteja no lugar e que esteja a impactar o dispositivo. Neste caso em específico, o que nós temos que fazer como organização é fazer a comunicação correta para os usuários e explicar qual é a experiência que os usuários irão ver nos seus dispositivos corporativos e pessoais, caso tentem configurar coisas como o Outlook móvel. O segundo cenário, outra vez, o nosso amigo Francisco. O Francisco está a tentar escrever um e-mail, mas ele escreveu o e-mail nas notas, quando estava a tentar pôr as suas ideias no sítio, e quando tentou fazer o copiar, colar da aplicação Notas para o Outlook móvel, viu que recebeu uma mensagem, como o Valdemar mostrou inicialmente, que esta informação a organização não permite que esta ação seja concluída. Neste caso, leva-me a crer que possivelmente a nossa organização poderá ter configurado esta política de forma incorreta. Mas para tal, vamos passar outra vez, olhar para o nosso portal de Intune e, se formos à solução de problemas e suporte e novamente procurarmos o nosso colega Francisco, se depois saltarmos para políticas de aplicativo, poderemos ver aqui que realmente nós temos uma política no lugar, e se formos ver qual é a política em questão, podemos ver quais são as aplicações que estão a ser target desta política, mas também podemos ver que na parte de copiar, cortar e colar só permite o fazer entre aplicativos gerenciados pela política. E neste caso, aplicativos gerenciados pela política são aplicativos que têm no seu código o Intune MAM SDK. Neste caso, nós alteramos para colar, copiar e cortar, copiar e colar para aplicativos gerenciados com colar em. E após guardarmos esta política, esperamos que a experiência do Francisco agora seja que o Francisco pode fazer o copiar da aplicação Notas para a aplicação do Outlook. Uma outra forma de confirmar esta experiência é... peço desculpa. Uma outra forma de confirmar esta experiência, neste caso a partir do utilizador, é utilizando o truque About Intune Help. Para aqueles que não estão familiarizados com esta experiência, terão que ter a aplicação Edge instalada no vosso dispositivo e, basicamente, fazendo type de About Intune Help na barra de pesquisa do Edge, poderão ver se têm alguma política MAM no dispositivo ou não. Para o nosso utilizador Francisco, vamos ter para o Outlook. Portanto, vamos ver como é que é a experiência. Se o Francisco navegasse para a aplicação Edge e pusesse ali o About Intune Help, iria muito rapidamente perceber que nós temos uma Intune App Protection Policy na aplicação do Outlook, e aqui consegues ver todas as configurações feitas nesta política em questão. Está a passar um bocadinho rápido, mas uma coisa que podem, e que eu fiz uma captura de tela, é que podem ver que nós neste momento temos o copy-paste para 2. Aqui, muito rapidamente, aqui nós também podemos enviar os logs para o nosso administrador, caso precisemos de um apoio mais aprofundado da nossa equipa de suporte. Basta enviar os logs por e-mail, neste caso no Outlook, e o nosso administrador irá receber esses logs.
Desculpe, para finalizar, aqui estava a falar, eu passei muito rapidamente na demo, há um setting aqui chamado Clipboard Sharing Level, e aqui é igual a 2. Este setting aqui, em específico, corresponde àquele copiar, colar e cortar que nós discutimos no slide anterior. E neste caso, podemos ver que a nossa política já sincronizou desde que fizemos aquele save, aquela alteração anterior e guardamos a alteração, e agora o Francisco realmente pode fazer o copiar e colar de notas para o Outlook, porque número 2 corresponde Policy Manage Apps with Paste In, que é aplicativos gerenciados pela política com colar em. Aqui, e estes são os 3 exemplos que queria abordar hoje, mas há muitos mais na nossa documentação, pequenos exemplos que podem ser aplicados no dia-a-dia, na parte de troubleshooting de Intune Protection Policies. Obrigada. Valdemar? Obrigado, Carolina. Obrigado, Carlos. Obrigado, Tânia. Pessoal, temos agora o nosso Q&A em si. Eu não sei se alguém tem alguma outra questão, algumas questões já feitas no chat. Em si nós respondemos, mas eu gostaria de fazer algumas outras perguntas em si aos oradores. Essa daqui é para o Carlos, que foi na parte da apresentação dele. Carlos, uma pergunta que nós temos é possível usar o acesso condicional baseado no dispositivo junto com a política de proteção de aplicativo? Opa, Valdemar, sim, pode. Se vocês se recordam, quando a Tânia falou sobre a utilização da política de acesso condicional, exigir um aplicativo aprovado e também exigir uma política de proteção de aplicativo, também pode ser adicionado o critério de exigir que o dispositivo seja marcado como em conformidade, que pode ser utilizado junto com todos esses critérios, ou pode ser utilizado com que somente um desses critérios sejam validados para o dispositivo ter acesso ao recurso corporativo que está configurado com acesso condicional. Sim, isso é extremamente possível. É uma questão de selecionar um critério adicional durante a regra de controle de acesso. Perfeito, ótimo. Uma outra dúvida em si, para você novamente, Carlos, muitas vezes a gente fica, e eu já vi alguns clientes em si, com dúvidas na hora de aplicar uma política. Então, eu posso aplicar uma política de acesso condicional para dispositivo ou tem que ser só para usuários? Como é que funciona? Essa é uma ótima pergunta. Eu, na verdade, recebi várias vezes essas mesmas perguntas dos clientes, não só relacionadas a acesso condicional, mas também relacionado à disponibilidade de aplicações no portal da empresa, por exemplo. E a resposta é que não. Acesso condicional é avaliado baseado no login do usuário, ou seja, é importante que a política de acesso condicional seja atribuída a usuários independentemente ou grupos de usuários, mas não dispositivos. Perfeito. Ótimo. Obrigado, Carlos. Eu tenho uma outra questão agora para a Tânia. Tânia, é necessário um broker para o acesso condicional baseado em proteção de aplicativo? Existe essa necessidade? Sim, existe. Apesar de na demo essa parte não ter sido mostrada, sim, é necessário um broker. Quando o usuário ele autentica pela primeira vez, é necessário esse broker, que no caso do iOS será o Microsoft Authenticator e no caso do Android, esse broker é o portal da empresa. Perfeito, ótimo. E mais uma última que eu tenho aqui para a Tânia. É possível ter o acesso condicional para aplicativos em linha de negócio, aqueles aplicativos feitos dentro da companhia? Excelente pergunta. Mais uma vez, na demo e nas apresentações que nós fizemos hoje, nós temos usado aplicativos Microsoft, não é? Aplicativos first party Microsoft, mas sim, é possível.
para esses aplicativos de linha de negócio, desde que eles utilizem a autenticação moderna do Microsoft 365. Existe um trabalho de integração que é necessário fazer, mas sim, é possível utilizar. Perfeito. A Carolina fez até alguns questionamentos em si na apresentação dela, no momento de troubleshooting, então para a gente pensar no momento que estamos fazendo uma análise, né, do problema, então é muito bom. Pessoal, alguém se tiver mais alguma questão, podem fazer no chat em si, está liberado, ficamos à disposição em si também. Essa apresentação, no final dela, ela será disponibilizada no nosso canal do YouTube. A Tânia já disponibilizou em si até o link da apresentação, das anteriores também, tem lá no canal as outras 3 apresentações, falando de Autopilot, falando também da parte de aplicativos em si, de criação e deploy de aplicativos. E gostaria também que todos pudessem nos avaliar no survey que a Tânia acabou de adicionar no chat, e também se puderem adicionar o que vocês gostariam de ver nos próximos eventos, nas próximas apresentações. Então, teremos apresentações no início de 2022, em janeiro, então teremos novas apresentações, então já estamos chegando no final de ano, então muitas pessoas acabam parando para férias, então para não deixarem de assistir, iniciaremos as próximas apresentações em janeiro. Gostaria de agradecer a todos, não tivemos mais nenhuma outra questão aqui. Muito obrigado pela participação em si, e Carlos, Tânia, Carolina, muito obrigado pela apresentação. Ótimos conteúdos. Obrigado, Valdemar. Eu vou deixar agora aqui também, em si, para finalizar, algumas